Todos sejam bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor Jesus, a casa de Deus, e que nesses breves momentos que nós passemos aqui juntos, possamos o Espírito Santo falar no nosso coração, preencher a nossa necessidade, puxar a nossa orelha e nos despertar do sono que muitas vezes nos embala, e que nós possamos olhar para frente, para o alto, para cima e vivenciar e imaginar quão breve a volta dele está próxima. E quando ele voltar, não mais nada poderemos fazer, não poderemos voltar e aproveitar as oportunidades perdidas. Nessa manhã nós queremos refletir juntos, aprendermos juntos sobre o seguinte tema: cura o meu servo. Aproximadamente uns 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás, eu e a Nélia, o Nuno não existia, nós residíamos numa, a gente chama no Brasil de edícula, não sei se aqui se chamam isso também, uma casa menor que fica na casa de trás da casa principal, né? Uma edícula. E a casa da frente pertence ao meu pai e a dos fundos pertence a nós. E nós estávamos ali, residíamos em aproximadamente 3 cômodos, né? 3 cômodos mais o banheiro. E estávamos ali animados, fervorosos na igreja, atuando, colaborando com a causa do Senhor, e jovem, cheio de expectativa, cheio de anseios e sonhos, e nós nos dirigimos à rodoviária. Eu precisava retornando de alguma viagem, e chegou um senhor, um rapaz, né, aparentava ter seus 40 anos, alto, muito forte, e aparentemente o senho carrancudo, assim, parecia ser uma pessoa assim, certamente intimidadora. Mas quando ele abriu a boca e chegou perto de nós, a impressão nossa mudou. Ele chegou a mim e falou: com licença, eu não gostaria de importuná-lo, mas eu estou precisando de uma ajuda. Eu estou precisando de um auxílio. Eu vim para essa cidade e eu parei e dei atenção a ele. Eu vim para essa cidade com uma promessa de emprego, uma promessa de trabalho. Vim para cá e vim com pouco dinheiro. Preciso sustentar meu filho, preciso sustentar a minha família. Eu vim para cá nessa cidade e a pessoa que me prometeu esse trabalho, ela simplesmente desapareceu. Ela não entra em contato comigo e eu fiquei aqui, o pouco dinheiro que eu tinha eu gastei numa hospedagem e eu não tenho dinheiro para voltar. E o dinheiro da hospedagem acabou e eu fui posto para a rua. Eu já estou aqui, já vai para quase 2 dias que eu estou nessa situação. Estou sem tomar banho, estou sem conseguir comer, me alimentar direito. E eu rapidamente olhei para a Nélia, a gente se entreolhou, não tinha como pensar, como imaginar muita coisa. Nós ali oramos no nosso coração e eu falei para ele: nós vamos te levar para casa. E colocamos ele no nosso carro, levamos ele até a nossa casa, uma casa pequena, não tinha muito espaço, não tinha muita privacidade. Nós ali tentamos dar alguma privacidade a ele, mas por fim falamos: tome seu banho, aqui arranjamos uma toalha. Não liguei para um amigo, né, que também era o Wilson, o irmão Wilson de Libório, um jovem também, pedi ajuda para ele se ele tinha alguma roupa, alguma muda de roupa para
para nos arrumar. Ele falou, tenho sim, eu consigo sim. E a Nélia pegou, enquanto o Senhor tomava banho, a Nélia pegou e correu para buscar essas mudas de roupa para aquele senhor. E por fim ele saiu, né? Foi preparada uma refeição para ele. E ele comeu, compramos a passagem de ônibus dele, chegou a hora de partida dele. Nós pedimos se podíamos orar com ele. Ele se ajoelhou respeitosamente e oramos ali brevemente. Quando levantamos, ele falou assim para nós: eu só gostaria de fazer um pedido. Eu já frequentei a igreja, mas eu não frequento mais. Mas eu tinha uma Bíblia e eu lia ela. Vocês têm uma Bíblia para dar? E a Bíblia, naquele momento que nós tínhamos, era a Bíblia que nós tínhamos ganho de presente do nosso casamento, uma Bíblia especial, uma Bíblia assim de família, uma Bíblia... E a gente fiquei naquela dúvida, eu falei, não, eu tenho sim uma Bíblia para lhe dar. E dei aquela Bíblia que eu considerava especial, né, para ele. Ele agradeceu muito, nós nos dirigimos, aquele senhor se emocionou um pouco, levamos ele, nos despedimos, ele entrou no autocarro e nunca mais tivemos notícia. E no começo da pandemia, um pouco antes do começo da pandemia, já tinha começado bem no início da pandemia. Eu estava limpando junto com a Nela um salão que nós estávamos a devolver e passou um jovem. Estava vindo com umas malas, vindo na estrada nacional, e eu fiquei olhando, vendo aquele jovem caminhar, aquele rapaz caminhar com as bolsas aparentemente pesadas. E ele estava um pouco cansado, estava um dia ensolarado. E ele parou um pouco na frente do salão onde nós estávamos. E ele pediu, perguntou que horas eram, eu falei que horas eram, e ele ficou ali parado. E por fim, nós acabamos de limpar, estávamos terminando de limpar o salão, e ele falou assim, aí eu falei para ele, para onde você está indo? Ele falou, eu estou indo para a estação para o terminal rodoviário. Mas você sabe onde é? Não, eu não sei, eu sei que é na cidade. E eu sabia que tinha alguns quilômetros até o local. Eu falei, eu estou terminando de limpar aqui e me lembrei dessa experiência. Quando veio terminar o rodoviário, eu falei, eu te dou uma boleia. Ele falou, agradeço. E ele ficou aguardando ali, né? Passou uns momentos, ele ficou aguardando. Nós pegamos, colocamos ele dentro do carro e fui levá-lo à rodoviária. E chegando lá, ele falou, eu falei, de onde você está indo? Para onde você está indo? Eu falei, eu estou vindo de uma clínica de reabilitação que está ali está à beira da Nacional, e agora eu preciso ir para Bragança, retornar para minha casa. Acabou o tratamento, acabou. E eu perguntei para eles, não te deram nada? Eles falaram, não te levaram ao terminal rodoviário? Eles falaram, não, apenas terminou o tratamento e eu estou livre para ir. E cheguei, aquele dia estava um dia muito frio, né? E possivelmente à noite ia fazer um frio um bocado forte. E chegamos ao terminal rodoviário vazio, deserto, não tinha ninguém. Nada, não tinha ninguém nem para pedir informação. Estava bem realmente nos primeiros momentos da pandemia, então estava tudo parado. E ele cabisbaixo ali,
eu busquei obter informação, telemóvel descarregado, não conseguia falar com ele, não conseguia pesquisar horários do autocarro. E eu falei para ele o seguinte, olha, fique aqui, você tem algum dinheiro? Ele falou, não tenho. E como que você ia retornar? Ele deu de ombros. Mas ele falou, olha, eu falei, fica aqui, fica com esse dinheiro aqui do autocarro. Nós estávamos também um bocado sem dinheiro, mas eu falei, toma, fica com esse dinheiro do autocarro e mais um pouquinho para você comprar alguma coisa para se alimentar. Eu vou em casa e vou procurar ver se tem horário de ônibus, porque meu telemóvel está descarregado. E segui para casa. Cheguei lá, fiz a pesquisa, só havia ônibus para Bragança, Vila Real Bragança, no dia seguinte, por volta das 10, 11 horas da manhã. E eu comentei com a Nélia, Nélia, e agora, o que fazemos? A rodoviária está, a cidade está completamente deserta, vai vir um frio forte por aí, não conheço esse senhor, sei que é um possível ex ou um atual drogado que está lutando, não conhecemos. E ela falou, não temos como deixá-lo daquela maneira. Não podemos deixar ele assim. E voltei para a rodoviária, voltei para o terminal rodoviário e falei para ele, olha, ele falou, não, eu fico aqui mesmo. Falei, vai fazer muito frio e se você não quiser, você vai ficar aqui exposto. Aí ele falou, se não lhe incomodar, e seguimos, levei ele para casa, instalamos ele no quarto, né, demos uma refeição para ele acordou de manhã, outra refeição, fizemos o culto junto e dei o livro para ele, Como Encontrar a Paz Interior. Né? Ele agradeceu muito, falou, eu vou lê-lo. Comprei a passagem dele, imprimi, entreguei em suas mãos, né? Vi ali os papéis, ele não estava com documentos em mãos, perguntei para ele, eu preciso comprar o seu número de cartão de cidadão, ele procurando, eu vi vários papéis ali na bolsa dele, papéis de hospital, papéis de aposentadoria por situação psíquica, enfim, me pareceu ser uma pessoa muito conturbada, uma vida muito conturbada, e conversei um bocado com ele, ele falou, tenho um irmão que mora em França, eu morei na França, mas meus pais retornaram para Bragança, os dois faleceram, eu vivo só, sou separado da minha esposa me abandonou, e retornamos para o terminal rodoviário, ali deixei, ele embarcou. O Jeremias, quando retornamos, falou, dei falta de uma camisa e uma calça. Ele pegou escondido essa camisa, essa calça e levou consigo. Certo é que também não o vimos mais. Não temos notícia. E semana retrasada veio falar comigo a dona Juraci, que ela é a senhoria da oficina que nós trabalhamos. Nós temos um carinho muito grande por ela. E ela veio, Eider, eu preciso te contar uma novidade. Falei, pois não, dona Juraci, já estava saindo, já estava dentro do carro. E ela disse, o menino vai para a Inglaterra. Aí eu, oh, que bom, vai para lá estudar. Em resumo, o menino, que ela diz, é um jovem de cerca aí de seus 19 para 20 anos. Ela adotou ele, né? Ela é viúva, tem somente uma filha e 2 netas. Uma neta vive com ela e ela nunca mais casou novamente. E ela é uma senhora muito católica e ela educou esse menino, né? E esse menino, por fim, estava se preparando, estudou, terminou o ensino e conseguiu, com a ajuda da neta dela, passar, né? Ganhou uma bolsa de estudos na universidade. O menino
bem calado, bem tímido. E ela me disse com muita alegria, e aquilo me fez ficar pensando. Uma senhora, né, católica, viúva, adotou um menino para cuidar. E está comemorando com alegria, como se fosse realmente seu filho, de que ele conquistou uma bolsa de estudos na Inglaterra. Irmãos, eu peço que vocês me ajudem. Vamos ler Lucas 7, versículo 1 a versículo 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse e curasse o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto? Porque ama a nossa nação Miriam, mesmo dos ídolos, a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que o seguia: digo-vos que ainda em Israel tenho achado tanta fé. E, voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém. Irmãos, nessa história não é uma parábola. É uma história real. É uma história verdadeira. E uma história que admirou Jesus. Admirou tanto que Jesus não conseguiu guardar para si essa admiração. Ele teve que externar para fora com os que estavam em volta dele. Ele falou em voz alta: olha, eu nunca vi, nem mesmo em Israel, tamanha fé. Quem são os atores principais dessa história? Quem é o ator principal dessa história? Um centurião. Um centurião, ele é como se fosse hoje um capitão do exército. E ele tem certa autoridade dentro de uma legião romana, né, que era composta aí por cerca de entre 3.500 a 5.000 homens cada legião romana, do exército romano. O centurião, ele era o sexto em categoria de poder. Então, diretamente sobre ele estavam 3 imediatos e cerca de 80 homens. O que ele mandasse fazer era a lei. E um centurião pertencente ao exército romano, nós não poderíamos esperar muita coisa, porque geralmente para alcançar o posto de centurião, o homem deveria ser muito bravo, provar atos de bravura, ele lutava juntamente com seus homens, e para ele ser reconhecido como centurião, ele tinha que ter experiência em batalha. E para a época de Jesus, o Império Romano era muito atroz. Era a característica do Império. E aqui nós estamos falando de um homem que participou e participava de batalhas. Mas um homem que se preocupava com a vida de um simples servo. Para os irmãos entenderem o contexto um pouco da história
e do momento histórico que essa história acontecia, o exército romano ocupava a Judéia. Ocupava com opressão, oprimia. Mas esse centurião era querido pelos judeus, era querido pelos líderes judeus, porque ele mandou construir uma igreja devido à admiração que ele tinha e o respeito que ele tinha pelo povo judeu. E naquela época, nesta época, um servo não era considerado muita coisa, era um escravo. Tanto é que no relato bíblico, nós nem vemos a menção do nome deste servo. Tamanho era o valor dado a um servo. Um servo, geralmente uma pessoa, um cidadão comum, podia ter 1, 2, 3 escravos, servos. Quanto mais esse centurião romano, que não era uma pessoa comum. Ele tinha uma autoridade, ele tinha um reconhecimento e ele tinha uma responsabilidade dada em suas mãos. E nós vemos aqui um homem dessa estirpe, rogando, indo desesperadamente a Jesus. Ouviu falar de Jesus e ele mandou imediatos. É como se ele mesmo estivesse em pessoa, falando pessoalmente com Jesus. Por favor, ajude o meu servo. E quando Jesus, instado ali pelos líderes, estava começando a se dirigir, se pôr em viagem, no meio do caminho, o centurião diz: olha, por favor, nem pise em minha casa. Eu não sou digno de tê-lo sob o meu teto. Pode dizer somente uma palavra. E eu creio que somente a sua palavra é capaz de curar o servo a quem eu tanto amo. Irmãos, vamos ler Lucas 10, versículo 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Obrigado. Irmãos, nós vemos que neste versículo Deus pegou os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, e resumiu em 2 grandes mandamentos. Que o primeiro é amar ao Senhor teu Deus. Ame a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Aqui ele estava discutindo uma pergunta de um doutor da lei que falou para Jesus: o que farei, o que eu posso fazer para ser salvo? E essa é a resposta de Jesus. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E também ame a seu próximo como a ti mesmo. Quem conhece a parábola do bom samaritano? Havia um homem que estava em viagem de Jerusalém para Jericó, um judeu, e foi tomado pelos assaltantes, e foi ferido, foi machucado, deixado todas as suas coisas e prostrado no chão como moribundo. E passa um pastor da igreja e olha para aquele servo, aquele membro, e infelizmente está escurecendo, tenho que tomar o meu caminho, nada posso fazer. E vai. Depois vem um membro da igreja, um levita, passa também, olha para aquele moribundo prostrado. Olha, gostaria de fazer alguma coisa, mas infelizmente não é possível. E parte. Todos eles sentindo tristeza e dor no coração pela situação daquele homem. E passa um terceiro homem, um samaritano que era considerado
como uma escória da sociedade, uma rivalidade existia muito grande entre os judeus e os samaritanos, e os samaritanos não eram muito bem considerados, bem vistos. Mas Lucas 10, 33 diz que mais um samaritano que é de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E aquele samaritano, cheio de compaixão, preenchido de compaixão, não conseguiu seguir avante. Ele parou, deitou o pouco de vinho, de água que ele tinha, possivelmente para a sua viagem, nas feridas, limpou, deu um jeito naquele homem, naquele desconhecido, colocou no lombo do seu jumento e levou para uma estrebaria, para uma hospedaria. Ali deixou 2 denários e disse: olha, 2 denários seria como se fosse hoje o salário de 2 dias, né, de trabalho. E olha, cuide dele, cuide desse homem, deixe ele se estabelecer aí e seguir. E quando eu retornar de viagem, eu pago tudo a mais do que ele gastar. E aquele samaritano seguiu avante a sua vida. Irmãos, aqui nós queremos chamar a atenção para a lei. Para a lei prática. A lei, ela requer de nós obediência. Nós damos muita importância para a lei, para o peso dos 10 mandamentos, para o requerimento santo que a lei tem sobre nós. E em Apocalipse está escrito, né? Aqui está a perseverança, a paciência dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus. Mas Jesus, ele quer nos chamar para a lei prática. Os que guardam os mandamentos, não somente a primeira parte da lei, mas a segunda parte da lei. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus, quando ele contou essa parábola, ele fez uma pergunta reflexiva que serve para nós hoje. Quem era o próximo daquele homem que estava caído no chão sangrando e moribundo? Ele sabia quem era o samaritano? Estava desacordado praticamente. O samaritano sabia quem era aquele homem? Não sabia. Mas todos em unanimidade responderam: o próximo era o samaritano, era aquele que ajudou. Irmãos, Gálatas 3,12 está escrito: ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Aqui nós vemos o peso e a importância do requerimento prático da lei. Não a lei espiritual, não somente a lei espiritual que nós obedecemos pela fé e lutamos pela fé. Não adulterar, não matar, não dizer falso testemunho, mas o requerimento prático da lei. O que fizer estas coisas, por elas viverá. Eu vou ler um texto do Espírito de Profecia que começa: capítulo que define nossa obra. Está bem no início do Beneficência Social. O conteúdo do capítulo 58 de Isaías deve ser considerado como uma mensagem para este tempo. Mensagem a ser dada sempre e sempre. Que diz o Senhor no capítulo 58 de Isaías? O capítulo todo é da mais alta importância. Testemunhos para a Igreja 8:159. Tenho sido instruída a chamar a atenção de nosso povo para o capítulo 58 de Isaías. Lede cuidadosamente esse capítulo e compreendei a espécie de ministério que levará vida às igrejas. A obra do Evangelho deve ser promovida por meio de nossa liberalidade, bem assim de nossos labores. Quando encontrardes almas sofredoras, necessitando auxílio, dai-lhe. Quando achardes os que estão famintos, alimentai-os. Assim fazendo, estarei trabalhando
nas linhas do ministério de Cristo. O santo trabalho do Mestre era um trabalho de benevolência. Que nosso povo, em todos os lugares, seja encorajado a tomar parte nele. Irmãos, eu fiquei refletindo comigo, mas nós somos poucos. Somos sem muitos recursos, temos recursos limitados. Como é possível nos fazer algo? E a mesma pergunta já veio a resposta. Jesus, eu era pobre. Está escrito sobre mim, Eider, que eu não tinha onde reclinar a minha cabeça. Mas eu levei uma vida de fazer o bem ao próximo. Eu levei uma vida de beneficência, de contribuir aonde me foi possível. Irmãos, nós somos chamados e damos importância para a lei espiritual. Mas Deus não tira do nosso encargo, não tira do encargo e a responsabilidade da igreja a verdadeira religião prática. E muitas vezes nós confundimos que religião, a prática da religião, é os nossos ritos religiosos, é estarmos aqui reunidos, chegarmos no horário, partirmos no horário, cumprirmos com nossos requisitos da escola sabatina, no culto divino, nossas responsabilidades. Isso para Deus tem valor. Mas a religião pura e imaculada está escrita em 1 Tiago 27, que diz: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Lede Isaías 58, o Espírito de profecia diz: vós que dizeis ser filhos da luz, especialmente lede de novo os que vos sentis tão relutantes em vos dardes ao incômodo de favorecer o necessitado. Vós, cujo coração e casa são demasiado estreitos para prover um lar aos que não o têm. Lede-o. Os que podeis ver os órfãos e as viúvas oprimidos pela mão de ferro da pobreza e humilhados pela dureza de coração dos mundanos. Lede-o. Estais temerosos de que se introduza em vossa família uma influência que vos custe mais trabalho? Lede-o. Vossos temores podem ser infundados, e uma bênção pode chegar a vós cada dia, conhecida e experimentada. Mas se por outro lado trabalho extra vos reclama, lançai-o sobre aquele que prometeu. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem sentença. A razão porque o povo de Deus não é mentalmente mais espiritual e não tem mais fé é porque foi-me mostrado, está estreitado pelo egoísmo. O profeta está se dirigindo aos guardadores do sábado, e não aos pecadores, não aos incrédulos, mas aos que fazem grande profissão de piedade. Não é a abundância de vossas reuniões que Deus aceita, não as numerosas orações, mas a prática do bem, o fazer as coisas certas no tempo certo, é o ser menos egoísta e mais benevolente. Nossas almas precisam expandir-se. Então, Deus fará que sejam como um jardim regado, cujas águas não faltam. Irmãos, esse texto é muito forte. Esse texto é um tapa invisível em minha face. Acorda, Eider. Desperta. Eu estou te chamando para isso. Eu requiro de você isso. E isso aqui é o que Deus requer da sua igreja.
Isso é o que Deus requer para esse tempo final, que nós despertemos do sono, abramos, rasguemos nosso egoísmo natural e o nosso medo de fazer as coisas, e que nós possamos ser chamados verdadeiros filhos da luz, praticando, guardar-se isento da corrupção do mundo, mas visitar órfãos, viúvas e os demais nas suas verdadeiras aflições. Irmãos, nós estamos passando tempos difíceis. Muitas pessoas têm passado dificuldades maiores que as nossas. E o chamado de Deus para que nós despertemos, para que nós possamos ser uma igreja abençoada, cujas águas não faltam, é que nós possamos quebrar o nosso elo, a nossa previsibilidade, possamos sentar e como desafio para nós é fazer o bem ao próximo, ao desconhecido, aquele que nós não sabemos quem é, aquele que nós não sabemos o nome, aquele que nós não sabemos de onde vem, para onde vai, mas que mesmo que nos pese no bolso o pouco que temos, sejamos como a viúva de Sarepta, que não tendo quase nada, mesmo assim, não sendo do povo judeu, mesmo assim adotou o profeta no seu lar e dividiu com ele o seu pão. E essa atitude foi uma bênção tanto para o profeta de Deus, quanto para a sua família. Então que Deus nos ajude para que nós possamos ser vertentes de água a brotar neste mundo. Que nós possamos, irmãos, na prática, quebrarmos o nosso eu, o problema que nós enfrentamos, a dificuldade que nós estamos passando, e olhemos mais para fora, olhemos mais para o que nos cerca, e que Deus possa nos abençoar para que a nossa luz possa ser crescente e brilhar como a aurora, como a luz da aurora. E quando Jesus perguntar, quando nós perguntarmos a Jesus, mas Senhor, quando fizemos alguma coisa? E Jesus olhará para nós e falar, quando a qualquer um dos meus pequeninos fizerdes, tens feito a mim. Então que Deus nos ajude para que nós possamos ter o peso da lei e obedecermos à lei espiritual e obedecermos à lei prática de igual valor, para que por ela nós possamos testificar e testemunhar de que realmente temos uma nova esperança. Amém. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Cristo estou liberto do pecado.
estendemos a sua mão para